tudo jóia? Vou tentar fazer uma aula resumida aqui dos Estados Unidos no pós-guerra, e além desse vídeo, eu vou passar outro vídeo para vocês, que é um assunto tanto complexo e atual sobre isso. Primeiramente, é legal entender o contexto do século XX. Isso é posterior à Primeira Guerra. Então, eu vou lendo e vou explicando e contextualizando isso para o cotidiano de vocês. Então, de um modo geral, é sempre bom lembrar que esses acontecimentos, esses fatos, eles acontecem às vezes em algum lugar do mundo, em alguns lugares, e tem influência. Então, é muito bom estar lembrando sobre isso. Então, na década de 1920, os Estados Unidos experimentaram um crescimento extraordinário. O maior devedor do planeta. Antes da Primeira Guerra Mundial, o país se tornou americana, comia melhor, vestia melhor e usufruía mais da sociedade do consumo que qualquer classe família média de qualquer parte do mundo. Eufóricos, os estadunidenses adquiriram relógios de pulsos, geladeiras, latas de ervilhas, aparelhos de barbear, enceradeiras e tudo mais que o dinheiro e o crediário pudessem comprar. Enquanto a Europa, a média era um carro para 84 pessoas, nos Estados Unidos era de um carro para cada 6 pessoas. Então, era muito maior o número de pessoas que tinham carros. Pessoal, por quê? Porque os Estados Unidos, por mais que a Primeira Guerra se chame mundial, os Estados Unidos não se envolveram em conflitos armados e tiveram muito menos baixas do que outros países da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, e até mesmo a Itália, se colocarmos nesse pacote, que teve baixa também. Essa quebra da Bolsa de Nova York, que é o próximo título, é por conta desse entusiasmo, por conta dessa euforia que os Estados Unidos estão vivendo. Por quê? No começo do século XX, então, posterior, isso acabou a guerra, 1920, 100 anos atrás, né? Esse ano faz 101 anos atrás. As pessoas posterior à Primeira Guerra estavam, enquanto a Europa estava devastada, os Estados Unidos estavam vendendo muito, estava oferecendo ajuda a juros, ajuda em forma de falar, né, empréstimos, entre outras coisas, para essa Europa. Então, o entusiasmo gerado pela prosperidade contagiou a Bolsa de Valores, fazendo que os preços das ações das empresas estadunidenses subissem alucinamente. Não sei se está certo, mas enfim, né? Comprar ações significa, de certa forma, tornar sócio da empresa. Se uma empresa tem um bom desempenho, seus acionistas, né, os proprietários das ações, recebem uma participação dos lucros. O bom desempenho atrai novos acionistas e essas ações sobem. Então, o preço das ações dispara. No início de 1928, uma ação da Rádio Corporation of America custava $85. Em dezembro de 1929, esse valor havia subido para $555. Então, imagina que a pessoa que pagou cerca de mais ou menos R$400 ali, depois esse dinheiro ia dar mais ou menos 1.770, né? Trazendo por reais hoje, porque calculando 0,5, né? Vamos fazer a conta aqui de maneira exata, né? Então, vamos colocar, se o dólar está 5,50, está um pouco mais, né? Ia dar 467, tá? Então, quem investiu 467 ia tirar ali, hoje, R$2.777 ia estar tirando de lucro, né? Então, investiu 467, a pessoa ia ter de lucro R$2.300, trazendo para reais para a realidade de hoje. Muitos acreditavam ter encontrado a receita de ganhar dinheiro sem trabalhar, bastava aplicar seu dinheiro na bolsa. Então, barbeiros, engraxates, banqueiros e homens de negócio em geral, todos investiram. Então, não tinha classe nos Estados Unidos que não estava investindo naquele período. Pessoal, temos que tomar muito cuidado com esses discursos de ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso pode servir para uma pequena classe. Para os restantes, então, em vários momentos, esse momento teve o dinheiro, esse momento da bolsa, depois, há pouco tempo depois veio o marketing, antes do marketing multinível, tivemos a pirâmide também, que era só você trazer, depois agora o marketing multinível, e várias pessoas enfiaram dinheiro ali, mas não conseguiram tirar. Inclusive,
Hoje em dia, temos o Hotmart, que também vende cursos, que é uma forma que às vezes a pessoa vende dinheiro, vende a ideia de se ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, e também o day trade. Existem estudos acadêmicos que vai estar falando justamente sobre isso. Em meio à euforia interna, os estadunidenses não percebiam as consequências do que ocorria com seus vizinhos e principais compradores, os europeus. A Europa, destruída pela guerra, enfrentava dificuldades econômicas, muitas. E como era possível as ações subirem tanto se as vendas não estavam crescendo? Então, durante os anos 1920, os noticiários asseguravam que a economia estava ótima. A euforia cegava as pessoas. E no final da década, o desemprego crescia, atingindo 4 milhões de pessoas. Então, mais ou menos no final da década de 1929, então 4 milhões de pessoas estariam desempregadas. Então, a produção de aço, né, que é importante indicador econômico, caía lentamente. E as ações subiam de maneira vertiginosamente. Então, os investidores não percebiam que a febre do dinheiro fácil não tinha bases sólidas. E as fábricas e fazendas decaíam, e apesar disso, as ações se valorizavam. A forte concentração de capitais nas mãos de poucos complicava ainda mais as coisas. O rendimento da família média, das famílias ricas, né, no caso, era de 630 vezes maior que a família pobre. Para essas famílias, o crediário era a forma de adquirir ações ou geladeiras, carros, relógios e outros bens de consumo. E em setembro de 1929, a compra de ações começou. Então, guarda bem, setembro de 1929, começou a cair, diminuir lentamente, espalhava-se em boatos do período de prosperidade, estava prestes a terminar. Muitos apressaram em vender suas ações antes que os preços caíam demais. Na última semana de outubro, o mercado entrou em colapso. Os corretores estavam desesperados e todas as partes do país chegavam ordens de vender ações. Imensas fortunas se dissolveram e não havia compradores. E a situação ficou conhecida como craque da Bolsa. O que é esse craque da Bolsa, pessoal? Explicando em linhas, em maneiras gerais, vamos imaginar que aquelas grandes famílias que ganhavam, vamos falar família, vamos falar pessoa, investidores, né? Que ele investiu a Bolsa a R$ 1. Vamos colocar aqui, eu vou dividir a tela para a gente exemplificar e trazer para o caso brasileiro isso. No caso brasileiro, vamos dar um exemplo aqui. Espera aí só um segundo. Vamos dar um exemplo aqui do Magazine Luiza, né? Olha aqui o Magalu, que é uma das ações, sempre quando falamos, ó, eu nem falo sobre isso, né? As pessoas colocam como as grandes empresas promissoras do mercado financeiro do Brasil, colocam o Magazine Luiza. Então, o Magazine Luiza, em 2016, exatos 5 anos atrás, em julho de 2016, a ação do Magazine Luiza era 14 centavos. Então, imagina que as pessoas, quem comprou a 14 centavos, se vender hoje não está contando, que eu estou gravando num domingo, cerca de à tarde, né? 5 horas da tarde. Ela é fechada em R$ 20,25. Então, imagina a pessoa que colocou. Vamos fazer a conta aqui, rapidão, para ficar claro para todos. A pessoa tinha R$ 100 em sua casa. Ela colocou esses 15 centavos. Se vocês olharem bem aqui em cima, onde está o mouse, vai estar falando. Esses 14 centavos. Ela comprou 714 ações. Aí imagina que ela deixou isso rendendo até hoje. E você fazer 714 ações vezes R$ 20, aqueles R$ 100 daquela pessoa virou 14 mil reais. E então vocês imaginam o que é uma bolha. Aí vocês imaginam assim, nossa, professor, então achamos o Tchan do Barangandã, mas isso eu estou dando exemplo de R$ 100. Agora vocês imaginam que a exatos, no domingo, na sexta-feira à tarde, a pessoa tinha esses R$ 14.285 para vender. Estou colocando como hoje, mas a ação já chegou a custar bastante. Ó. Em 2014, ó, no ano passado, então não precisa ir tão longe, não. Vamos pôr a pessoa que tinha R$ 1.000, foi mandada embora no ano passado, no período de crise.
Ó, no mês de abril, ela foi mandada embora e ela colocou R$ 1.000. Fazendo a conta de R$ 1.000 em ações, ó, que o preço 7,76. 7,66, né? E ela comprou 130 ações. Aí, ela chegou aqui, ó, 6 de novembro. Aí, em novembro, ela quis vender aquelas ações dela. E ela vendeu aquelas ações em novembro por 27. Então, essas 230 ações vezes 27, ela fez, com aqueles R$ 1.000, ela fez R$ 3.524. Então, é assim que funciona, em tese, sem contar a questão de dividendos. Se você tiver 100 ações, vamos supor, eu tenho essas 100 ações, e cada vez, ou periodicamente, essas ações elas vão dar, por ano, vezes, vai dar 3 centavos por ações, por mês. Então, você tem 100, vai dar R$ 30. Vai dar R$ 30 por mês. Isso é um exemplo, mas nem todas dá 3, às vezes dá menos, dá 0,02 centavos, mas contando no montante, esses mini centavos vai dando, e assim vai girando, que ou juro composto, ou enfim, né, de fato vai girar esses dividendos, você pode comprar mais e mais ações. Mas enfim, eu só quero que vocês entendam que se a pessoa fechou a sexta-feira, ela tinha esses R$ 15.000, ela tinha, e depois isso começa a dissolver, essas ações passa a valer conforme todo mundo tira, a lei da oferta e da demanda, todo mundo começa a tirar dinheiro, vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro, aquelas ações que valiam 20, elas começam a decair, que é o que acontece, ó, estava valendo 15 em fevereiro, no período quando estoura a pandemia, olha para vocês verem, 10, 7, depois sobe um pouquinho, cai de novo. Então, é isso que acontece. Eu acho que deu algum erro, né? Eu achei que eu estava apresentando aí a tela para vocês e de fato não estava. Mas tá aqui. Então, de fato, o que acontece, depois vocês podem olhar aqui no Google, agora está apresentando, né? O que acontece, igual quando eu expliquei de 14 centavos, depois é só vocês voltar ao vídeo. 7 centavos, depois 25 centavos, 20 centavos, ó. 14 centavos, R$ 7 aqui. Depois pode entrar no Google, ó, Magalu, preço ações. Vocês colocando, olha, o Google te oferece a ferramenta dos preços das ações para quem se interessa. Qualquer acesso ao acompanhar, vocês têm acesso gratuito em acompanhamento pelo Google. Então, o que acontece, pessoal? Essas pessoas que investiram na sexta-feira, tinha R$ 20.000 lá guardado, e as ações vai dissolvendo, consecutivamente também o dinheiro vai perdendo valor. Se todo mundo tira junto, é o que acontece. Por que as ações sobem tanto? Porque tem muita gente procurando a compra dela. Quando as pessoas deixam de procurar a compra dela, o valor tende a descer. E assim vai acontecendo, o que chama aqui de o craque da Bolsa de Nova York. E com isso, surge um período que chama a Grande Depressão. A piada da época era quando alguém chegava num hotel e pedia um quarto, o recepcionista perguntava, peraí, o quarto é para dormir ou é para pular? Porque os suicídios eles não foram não numerosos, mas a imagem de pessoas, executivos pulando de grandes arranha-céu tornou um símbolo comum do desespero estadunidense com o craque da Bolsa. Então, o estrago da Bolsa dos investidores foi assustador. Então, preocupado com esse desânimo generalizado, o prefeito da época de Nova York pediu para que os proprietários de cinema eles só exibissem filmes otimistas. Então, em 1932, a música que fazia sucesso era Brother, Can You Scare a Dime? Que significa, irmão, você pode me emprestar um trocado? Então, a música expressava o estado de ânimo de um país de 14 milhões de desempregados, ou seja, a cada 4 americanos, um estava desempregado. Então, 25% da população estava desempregado. E pior, tinha a nítida impressão que a crise não teria fim. Então, essa era, né, é chamado assim de a Grande Depressão, né, esse período, de fato, ele vai fazer que algumas pessoas se desesperem. Então,
ocorriam saques, as famílias se juntavam a perto dos incineradores de edifícios municipais em busca de calor, outras pessoas procuravam restos de comidas em caminhões de lixo. Boa parte da população estadunidense responsabilizava o Herbert Hoover, que era o presidente da época, que governou entre 29 e 33 do Partido Republicano. Eles responsabilizavam ele pela crise. E a política liberal do governo de não interferir no mercado era considerada por muitos a causadora da depressão. Então, em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt, ele viveu de 82 a 1945, ele venceu facilmente as eleições presidenciais. Então, a crise econômica e logo depois a Segunda Guerra Mundial permitiram que Roosevelt se tornasse o presidente que governou os Estados Unidos por mais tempo, de 33 a 45, totalizando aí 15 anos. E como que significa, professor, essa parte que está até grifada um pouquinho mais forte, a política liberal do governo, de não interferir no mercado? Peraí, existia, antes dessa época, já existia, assim como aquela corrente política ideológica que nós estudamos quando falamos de Revolução Russa, lembra? Eu tirei uma aula para falar de socialismo, posteriormente eu vou deixar uma aula para falar de liberalismo também, mas resumindo, como já está falando aqui, vamos dar um resumo. O que é essa política liberal? Era uma política que um homem, um dos idealizadores, vai ter outro, mas quem vai falar da mão invisível é o Adam Smith. O que é essa mão invisível? Ele acreditava, e também as pessoas que acreditam num Estado liberal, num governo liberal, uma política liberal, é que essa mão invisível vai regulamentar toda essa política. Como assim, professor? E também a economia. Então, a gasolina aqui no Brasil, vamos trazer para o caso brasileiro, tínhamos uma presidente que tinha características do Estado intervencionista na economia, que era o governo da presidente Dilma. Em meados de entre 2016, ali, quando começa a insatisfação, não vou precisar se foi em 2016 ou um pouco antes. Em 2016 é quando ela sai, né? A gasolina estava a R$ 2,80, e uma série de pessoas quase batendo R$ 2,80, não estava chegando. Uma mulher vai no posto de gasolina e fica extremamente brava, braveja, e fala, eu quero minha gasolina a R$ 2,00, eu quero que abaixe esse preço da gasolina, eu quero que abaixe isso. E hoje, e por que eles reclamam com uma presidente naquela época, nesse contexto? Porque ela, a política de governo dela, era que ela poderia e deveria intervir na economia. Era uma política intervencionista, que intervia no mercado e na economia para regular os preços. E já hoje vemos a gasolina em alguns lugares já a R$ 6,00, outros, como aqui em Poços, a R$ 2,80, R$ 2,90, R$ 5,80, R$ 5,90. As pessoas não indo reclamar, fazer passeata. Por quê? Porque, segundo o governo vigente, ele tem uma característica, o plano de governo dele é liberal, uma política liberal de governo é de não interferir no mercado, não intervir, né, no mercado. Então, ele acredita que o mercado se autorregulariza. Às vezes isso pode ser bom e, às vezes, em períodos de crise, não. Como assim, professor? Às vezes, no período de crise? Nesse período da Grande Depressão, vamos supor aqui no Brasil, não precisasse congelar os preços, como foi um período de hiperinflação do final dos anos 80 para o começo dos 90, né, essa passagem. Mas, peraí, professor, então o que significa? Significa que o Estado ele acredita que essa lei de oferta e demanda, essa lei de mercado liberal, que essa mão invisível vai regular o mercado. Então, se todo mundo deixasse de abastecer, dá um exemplo hipotético, muito difícil, porque é um combustível necessário, a gasolina, o álcool e o diesel, deixarmos de abastecer, enfim, o que aconteceria? A gasolina tenderia a baixar os preços, porque a nossa oferta, a demanda, né, a oferta estava sendo maior que a demanda, então isso regularia os preços. Um exemplo disso que nós vimos, geralmente o governo, o Estado, quando tem uma característica de intervenção no Estado e nos preços, intervenção no Estado não, intervenção na economia e nos preços, vimos também que compra em silos, em grandes sacas, em grandes quantidades e grandes silos, compra uma parte da produção para manter estocada. Arroz, feijão e outras coisas, milho, que são
São produtos essenciais para manter uma população. E quando isso acontece, por que isso funciona? Para que, se um caso, em algum momento desse país, que é o caso que aconteceu no ano passado, precisasse, o governo teria para oferecer sem que subisse os preços. Então, por que a saca de arroz chegou a caso de R$ 50 em alguns lugares do Brasil? Porque os donos como o Estado não comprou, o Estado que acredita que a economia intervém, ele não comprou a sacas do Brasil, eles venderam a preço de dólar para fora e nós ficamos desabastecidos. Então, como estávamos desabastecidos, então a procura, quando íamos procurar, o preço, eles tinham pouco para ofertar, então o preço foi lá em cima. E, de fato, aconteceu isso. Então, são características de governo. Então, qual que é a característica do governo liberal? Que depois vai vir o neoliberalismo. É a não intervenção do Estado na economia. Certo? Então, vamos ver aqui o que é essa política de ajuste, né? Esse New Deal. E durante a campanha eleitoral, Roosevelt, ele havia comprometido a estabelecer um novo ideal para o povo americano. Em seu discurso de posse, ele declarou que a única coisa a temer é o próprio medo, contrariando teorias liberais que recomendavam o mínimo de intervenção de Estado na economia. O mínimo. Mais para frente, no neoliberalismo, vamos ver menos, assim, um Estado enxuto com quase nada. Então, procurou empenhar no Estado ajuda aos de baixos, então ele procura ajudar os de baixo. E para desenvolver o problema do desemprego, ele procurou reaquecer a economia. Deu início a um enorme programa de obras públicas, parecido com o que o Stalin faz, que nós lembramos que o Stalin, assim que ele assume, né, em 28, ele vê que o plano de nova economia do Lenin não estava indo legal, ele investe na estrutura de base da Rússia. Então, para criar novos empregos, o Roosevelt faz? Ele constrói e restaurou 400 mil quilômetros de estradas, colocou em funcionamento 40 mil escolas, contratou 50 mil professores, construiu mais de 500 aeroportos e instalou mais de 3,5 milhões de metros de canalização de água e esgoto, além de construção de praças, quadras esportivas em todo o país. O Estado também financiou a apresentação de 2,7 peças teatrais e contratou 2,7 milhões de jovens para trabalhar no controle de erosão do solo e no combate de incêndios florestais. Por trás de tudo isso estava o seguinte raciocínio: o Estado gera empregos e as pessoas voltam lentamente a consumir e as fábricas fazem e fazendas aumentam a produção e contratam mais mão de obra. Mais pessoas são reintegradas ao sistema e o capitalismo volta a florescer. Então, o consumo ele aumentou 50% depois de 3 anos de investimentos governamentais. No entanto, havia 9 milhões de desempregados no país ao final da década de 1930. O problema do desemprego e do crescimento econômico só encontrou uma solução satisfatória durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, isso aqui é o que muitas vezes vimos em alguns lugares, eles falaram de choque de capitalismo. Não é isso de fato, mas as políticas de controle de economia, políticas mais fechadas de um Estado, não falo forte, mas de um Estado um pouco mais centralizado, mais que propõe obras públicas que intervêm na economia, um Estado tende a sair melhor em crise do que Estados liberais. Mas se vocês... e o que acontece aqui nesse período, né? Nesse novo ideal, nesse New Deal, então, com as pessoas, com mais trabalhadores, com mais pessoas dentro de fábricas, volta a fazer esse ciclo da economia funcionar. E por que isso só encontrou uma solução satisfatória durante a Segunda Guerra Mundial? Pessoal, existe alguns pensadores, algumas pessoas que vão estar falando, principalmente quando se trata dos Estados Unidos, de uma indústria da guerra, né? O que significa essa indústria da guerra? A guerra, ela não é só destruição. E por mais, né, pessoal, que não é maior, guerra não é algo bom. Por mais que, para alguns, ela sempre gera dinheiro. Como assim, professor, ela sempre gera dinheiro? Pessoal, existe, né, de fato, uma construção, né? Existem pessoas fazendo fardas, existem pessoas fazendo botas, pessoas trabalhando em todos esses setores. Vamos colocar da cabeça aos pés do soldado, vai ter alguém trabalhando para
manter o soldado daquela forma, seja por meio de impostos, seja por meio, principalmente por impostos, né? Mas a pessoa vai ter alguém fazendo cap, alguém fazendo a camisa, alguém fazendo a blusa, alguém fazendo a bala do revólver, alguém fazendo o revólver, alguém fazendo as coisas que é de couro, o coturno, para manter aquele policial. Sem contar que tudo isso, quando falamos numa Segunda Guerra Mundial, as mulheres também vão estar trabalhando. Então, existe toda uma economia de guerra que vai estar ali, toda uma logística de guerra. E, de fato, existe tudo isso quando falamos em guerra, numa guerra em escala mundial, como foi a Segunda, com milhões de judeus e civis, e além de pessoas que guerrearam na guerra e perderam a vida. Então, essa crise, ainda, ela se espalha pelo mundo, né? E a Alemanha foi a primeira a sentir os efeitos. Os banqueiros estadunidenses não só cortaram o fluxo de novos empréstimos, como eles exigiram a devolução de 2,38 bilhões de dólares que já haviam emprestado. Essa atitude praticamente paralisou a produção industrial alemã. E na América Latina, muito dependente da economia estadunidense, despencaram as importações e exportações, como a do café brasileiro. Em toda parte, né, a ideia de um Estado forte, capaz de enfrentar a crise, ganhava corpo. E com essa ideia de Estado forte, também com sentimentos de nacionalistas e querendo colocar culpados pela crise, seja você colocar culpado na crise, seja você colocar em um grupo político, em um grupo religioso, étnico ou social, ou você colocar em alguma nação a culpa por essa crise. Aqui no Brasil, sempre tentamos achar culpado, isso é uma característica do ser humano. Então, por muito tempo, escutamos muitas vezes o culpado do Brasil está vivendo um período ruim até determinado momento, é culpa do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Assim como na Alemanha nazista, nessa Alemanha nazista, os culpados por essa crise, por tudo isso, por mais que tenham boa parte deles lutado a Primeira Guerra Mundial, como nós vimos o filme do Charlie Chaplin, né, o grande ditador, que ele foi um judeu que lutou a Primeira Guerra Mundial, ele ajudou o principal aviador da época, e, de fato, quando chega a Segunda Guerra Mundial, ele é perseguido. E no caso, né, vamos trazer aqui para o contexto de uma pandemia. O presidente, ele deixou de assinar mais de 10 vezes, né? Deixou de assinar. Ele não fez reunião, ele deixou de comprar por mais de 2, acho que se eu não me engano foi, vamos colocar mais de 10, se eu não me engano 12 vezes, né? Foi oferecida a vacina para ele e ele negou essas 10 vezes por motivos ideológicos, por burrice ou por alguma coisa. Então, de fato, quando você tenta colocar culpado em alguém, se utilizarmos essa lógica, a lógica dos 450 mil mortos, hoje, quem tomaria conta dessas 10 mil mortes, talvez seria ele, por ele ser o responsável da nação. Então, mas essa política de colocar culpados, de você estabelecer inimigos, de você enaltecer e criar um culto à personalidade e tentar, principalmente, colocar a ideia, é o lema do fascismo. Então, o fascismo, o face, que é esse pauzinho aqui, era o seguinte, o que significava isso aqui? Ele vai estar falando só um pauzinho desse sozinho, ele é fraco, mas se unir todo mundo, ele fica forte. Então, vamos unir todo mundo. Eles vão utilizar todos os elementos históricos e de sentimentos para estar se unindo, criando um discurso, tanto de medo contra, de um lado, um comunismo de bolcheviques da Rússia, tanto de um capitalismo predatório que está crescendo naquele período. Então, esse sentimento, uma burguesia em ascensão, vai financiar esse fascismo na Itália, que vamos ver na próxima aula. Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou deixar um vídeo falando de humor, né? Falando um pouco, é humor, mas traz uma informação também de Bolsa de Valores, para a gente estar dialogando na próxima aula. Vai ser uma aula um pouco mais dialogada, a nossa próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham assistido até aqui, e até mais.